Atenção, guerreiro e guerreira de oração! Se você entrou neste vídeo, algo muito grande está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. Deus não te trouxe aqui por acaso. O inimigo achou que iria te atingir com palavras venenosas, fofocas, injustiças e ataques escondidos. Mas o leão de Judá acaba de se levantar em sua defesa. Hoje, pelo poder do Salmo 64, Deus vai calar a língua venenosa, desmascarar os falsos, reverter toda palavra maldita, quebrar a inveja oculta, desfazer ataques emocionais e espirituais, proteger sua vida e sua família, expor o inimigo e destruir a obra dele. E antes de seguirmos, eu já te digo com autoridade espiritual, fique até o final. Esta oração é um selo de Deus sobre a sua vida. O inimigo não quer que você escute até o fim. E isso já é um sinal de que você precisa. Mas agora, faça algo essencial. Se esta oração te abençoa, se você sente Deus te tocando agora, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo. Quando você se inscreve, fortalecemos essa comunidade de intercessores, mas vidas são alcançadas. Os céus se abrem sobre este ministério. Você se une a um propósito espiritual. Juntos, nos tornamos mais fortes em oração. Você declara que não luta sozinho. Existe um exército com você. Clique em inscrever-se, ative o sininho e deixe Deus te surpreender. Escreva nos comentários agora sua cidade, os nomes da sua família e declare: Deus vai calar a língua venenosa contra mim. Cada nome escrito se torna uma petição levantada diante do trono de Deus. Agora feche os olhos, apenas por um instante. Sinta, o ambiente muda, a atmosfera fica densa. É como se uma brisa espiritual atravessasse o espaço onde você está. Diante de você, surge o leão de Judá, imponente, gigante, com olhos de fogo. Ele pisa no chão espiritual e o som ecoa como trovão. E então ele ruge, um rugido que destrói inveja, um rugido que desarma fofoca, um rugido que quebra acusações, um rugido que expõe quem te fere em segredo, um rugido que libera vitória. E Deus te diz: hoje eu calo a língua que se levantou contra você. Hoje eu destruo a inveja escondida. Hoje eu corto o mal pela raiz. O Salmo 64 será o martelo espiritual que Deus usa para quebrar a obra do inimigo. O mundo espiritual ao seu redor se ilumina. Você vê palavras mal faladas sendo cortadas, setas de inveja perdendo força, sombras de falsidade fugindo, trabalhos ocultos se desfazendo, calúnias sendo queimadas, armadilhas sendo destruídas, energia negativa sendo anulada, ataques emocionais se quebrando. Tudo isso diante da luz de Deus. E ele diz: nenhuma língua venenosa prevalecerá sobre você. Eu mesmo vou expor, quebrar e julgar a injustiça. Você não está sozinha. Esta é uma comunidade de guerreiros. Aqui cada pessoa que comenta, ora, compartilha e se inscreve faz parte de uma corrente espiritual de proteção e intercessão. Este não é apenas um vídeo, é um campo de batalha espiritual. E você está cercada de irmãos e irmãs que lutam com você. Juntos somos mais fortes, juntos somos um exército, juntos o inimigo não tem chance. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo. Salmo 64, 1. O ambiente espiritual começa a mudar de forma muito intensa, como se uma cortina invisível fosse puxada, revelando camadas espirituais que antes estavam escondidas. Você sente algo diferente no ar. É o clamor de Davi atravessando séculos. É a voz dele unindo-se à sua. É a oração dele se tornando a sua oração hoje. E antes mesmo de você perceber, o seu espírito começa a declarar: ouça, ó Deus, a minha voz. E essa frase sobe como fogo vivo até o céu. 1. O clamor que rompe o silêncio espiritual. Há momentos em que sua alma fica tão sobrecarregada que nenhuma palavra humana é suficiente. É exatamente aqui que o Salmo 64 começa.
Quando Davi diz, ouve, ó Deus, a minha voz, ele não está apenas pedindo atenção, ele está pedindo socorro, urgência, intervenção direta, defesa espiritual, resposta divina. É um grito silencioso, um desabafo profundo, uma oração que nasce da dor causada por pessoas que atacam sem mostrar o rosto. É exatamente assim que você chegou até aqui, e Deus te escuta. A voz do seu coração está chegando ao trono de Deus agora, mais alto do que você imagina. 2. Preserva a minha vida do terror do inimigo. O terror aqui não é medo comum. É aquela coisa que aperta o peito, pesa a mente, gera insegurança, traz ansiedade, nasce da injustiça, vem de palavras venenosas, surge de pessoas fingidas, brota de ataques camuflados. Mas Deus te diz neste momento, eu estou preservando a sua vida. Eu estou te guardando do inimigo que opera nas sombras. Eu vi o que fizeram, eu ouvi o que falaram, eu conheço o que maquinaram. Deus não é cego, Deus não é surdo, Deus não está distante, Ele está agindo. 3. A visão profética se abre diante de você. Você vê um vale espiritual. No vale, há figuras sombrias representando, palavras malditas lançadas contra você. Fofoca cruel, julgamentos injustos, pensamentos de pessoas invejosas, ataques emocionais, trações silenciosas, olhares falsos, gente que te desejou o mal sorrindo na sua frente. E você percebe que essas sombras tentavam chegar até você. Mas há um escudo invisível, impedindo qualquer avanço. Esse escudo começa a brilhar ao redor de você. E Deus declara, eu te preservo, eu te guardo. O terror não tocará sua vida. O plano não vai prosperar. A maldade cairá por terra. 4. O leão de Judá se manifesta. De repente, o chão espiritual treme. É um tremor suave no início e depois poderoso. Você olha para a direita e vê uma luz dourada surgindo no horizonte. Então, ele aparece. O leão de Judá atravessa o vale com força e autoridade. A cada passo, sombras recuam ataques, evaporam intenções malignas, são desfeitas. Flechas, se quebram armadilhas, são destruídas. Ele olha diretamente para você. Há fogo nos olhos dele, mas não contra você. É fogo contra aquilo que veio para te ferir. E ele declara com voz como trovão suave, não tocarão em você. Nem teu nome, nem teu destino, nem tua família. 5. O clamor de Davi se torna um decreto na sua boca. O ouve, ó Deus, não é mais apenas um pedido. Agora é um decreto. É uma chave que abre porta espiritual. É uma palavra que aciona Deus em seu favor. É uma oração que rompe cercos. Você sente autoridade entrando no seu espírito e declara, Deus ouviu a minha voz. Ele preserva a minha vida. O terror do inimigo não prevalece. O medo vai saindo, a insegurança vai perdendo força, a injustiça vai sendo anulada e uma paz profunda toma o lugar. O céu está em movimento, o mundo espiritual está agindo. O Salmo 64 abriu a primeira porta de libertação e Deus te diz, eu ouvi o seu clamor, eu preservei sua vida. Agora começarei a expor o que estava escondido. O Salmo 64 continua. Esconde-me do conselho secreto dos malignos e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Salmo 64, 2. Essas palavras começam a ecoar no mundo espiritual como luz atravessando um lugar escondido. É aqui que o salmista revela um dos ataques mais perigosos. O ataque que acontece em segredo, o plano feito nas sombras, a inveja que ninguém vê, a fofoca feita pelas costas, a maldade costurada longe dos seus olhos, e Deus começa a mostrar tudo. 1. Deus começa a revelar o que estava escondido. No mundo espiritual, você vê uma grande sala escura. Dentro dela, figuras murmuram, cochicham, planejam, mas não conseguem ver que acima delas a luz do céu está acesa. Essas figuras representam
Pessoas que falaram seu nome sem autoridade, gente que usou sua confiança para ferir fofocas que circularam para te diminuir. Olhares de inveja que você nunca percebeu, acusações injustas, pessoas fingindo amizade enquanto criticavam por trás, histórias inventadas sobre você, julgamentos escondidos, maldade, travestida de opinião, conversas secretas te envolvendo. E Deus diz: eu estou revelando, eu estou mostrando. Nada fica oculto diante de mim. Deus expõe o que Davi chamou de conselho secreto dos malignos. Pessoas que falam escondido porque não têm coragem de falar na sua frente. Mas você não está só. Você nunca esteve. 2. A luz de Deus invade o lugar das sombras. A cena muda. Aquela sala escura onde tramas eram formadas começa a ser invadida por uma luz intensa e dourada. As sombras gritam, elas se escondem. Elas tentam fugir, mas a luz vai atrás. É uma luz viva, como fogo espiritual. Ela ilumina. Palavras ditas contra você, intenções escondidas, sentimentos de inveja, críticas maldosas, julgamentos precipitados, falsidade travestida de sorriso. E Deus declara: eu trago à luz o que fizeram contra você. Eu não permitirei que você seja ferida em segredo. Eu sou a sua defesa no escondido e no visível. 3. O ambiente espiritual te protege do tumulto dos falsos. O verso diz: pois do tumulto dos que praticam a iniquidade. Tumulto aqui significa confusão, fofoca correndo de um lado para outro, conversas distorcidas, pessoas tumultuando sua paz, gente que fala muito, mas ora pouco, opiniões sem base, críticas destrutivas, energia pesada, confusão emocional causada por terceiros. E Deus diz: eu vou te proteger da confusão que eles criam. O tumulto não entrará no seu espírito. A bagunça que eles geram não afetará sua vida. Você vê uma barreira de luz se levantando ao seu redor, e todas aquelas vozes confusas, distorcidas, agitadas, batem na barreira e não conseguem entrar. É como se Deus dissesse: aqui dentro não, aqui dentro não toca, aqui dentro a paz domina. 4. O leão de Judá entra na sala das tramas ocultas. Agora, você vê uma cena poderosa. O leão de Judá aparece na mesma sala, onde antes havia fofoca, inveja e maldade. Ele pisa com autoridade. A sala inteira treme. As figuras sombrias se lançam ao chão. E ele ruge, um rugido que rasga o ar, um rugido que rompe a maldade, um rugido que silencia todo o tumulto. E ele declara: não tocarão no seu nome. Não tocarão na sua casa. Não tocarão no que eu estou levantando. E tudo o que era sombra se desfaz na presença dele. 5. Uma proteção especial é liberada sobre sua família. Enquanto o leão ruge, uma segunda visão surge. Você vê sua família cercada por um círculo de luz. Sua casa, seus filhos, seus pais, aqueles que você ama. E Deus declara: o que quiseram ferir em você não atingirá seus familiares. Eu guardo sua casa do tumulto dos malignos. A inveja que lançaram contra você não tocará seus filhos. É como se Deus estivesse te dizendo: você é coberta, a sua família é coberta. Tudo o que pertence a você é coberto. E então Deus diz: eu não apenas te guardo, eu preparo a queda dos que planejaram a tua. No próximo passo, eu vou mostrar como eles atacam. A língua afiada, palavras como espadas, dardos verbais, envenenados ataques emocionais e espirituais lançados contra você. O Salmo 64 continua: afiaram as suas línguas como espada e armaram por suas flechas palavras amargas. Salmo 64, 3. Essas palavras são um diagnóstico espiritual profundo.
O salmista está descrevendo exatamente o tipo de ataque que destrói corações, relacionamentos, reputações e almas. Palavras venenosas, fofocas, acusações falsas, críticas injustas, comentários destrutivos, julgamentos escondidos, maldade travestida de opinião, conversas distorcidas. Mas Deus está entrando agora para quebrar isso. Deus mostra a arma verdadeira do inimigo, a língua. Você vê no mundo espiritual uma cena impressionante. Uma figura sombria afia algo, mas não é metal. É a língua. Sim, é isso que o Salmo 64 revela. Existem pessoas que afiam a língua como uma espada. Elas treinam palavras para ferir. Elas ensaiam ataques verbais. Elas planejam o que dizer para te atingir. E Deus te mostra isso para que você entenda. Não foi exagero, não foi sua imaginação, não foi sensibilidade demais, não foi paranoia, não foi loucura. Foi ataque real. E Deus te diz: eu vi quando afiaram a língua contra você. Não passou despercebido aos meus olhos. O que falarão contra você perderá o poder. Palavras são flechas, e flechas espirituais deixam feridas. O verso continua: e armaram por suas flechas palavras amargas. Deus te mostra agora cada palavra, maldosa, venenosa, cruel, injusta, distorcida, manipulada, carregada de inveja, motivada por competição, usada para te diminuir, foi lançada como uma flecha espiritual. E você vê, essas flechas tentaram atingir sua autoestima, sua paz, sua confiança, sua reputação, seu emocional, sua família, seus projetos, sua espiritualidade. Mas agora algo acontece. O escudo de Deus se levanta. Uma muralha de luz surge ao seu redor. É tão alta que toca o céu. É tão brilhante que cega as sombras. É tão poderosa que absorve as flechas lançadas contra você. E então, as flechas perdem o rumo. As palavras malditas se desintegram. O veneno perde força, o ataque volta para o vazio, a fofoca perde efeito, a mentira se desmonta, a acusação desarma, e você ouve a voz de Deus: nenhuma palavra contra ti prosperará. Eu quebro o poder da língua maligna. Ninguém vai destruir o que eu construo em você. Deus revela o coração de quem te feriu. Você vê agora uma cena ainda mais profunda. Pessoas, rostos que você conhece e rostos que você não conhece, aparecem no mundo espiritual. Algumas falaram mal por inveja, outras por insegurança, outras por ciúmes, outras por competição, outras por maldade mesmo, outras por imaturidade, outras por influência espiritual negativa. Mas Deus diz: eu sei quem falou, eu vi o que fizeram, mas eu não permitirei que isso te destrua. E ele completa: a palavra que lançaram não vai se cumprir. Eu anulo cada frase. Eu desato o nó que fizeram. Eu corto a obra que tentaram fazer com a língua. O leão de Judá corta o laço verbal. O leão aparece novamente, mas agora ele segura uma espada de fogo azul. Ele caminha até as flechas verbais lançadas contra você e simplesmente corta todas elas no ar. As flechas se desfazem como pó, e ele diz: ninguém terá poder sobre seu nome. Ninguém vai controlar sua vida por palavras malditas. Eu cancelo toda palavra contrária. Eu sou a sua defesa. Deus te cura das feridas que as palavras deixaram, porque palavras machucam. E Deus sabe disso. Você sente a presença dele tocar. O lugar onde você foi humilhada, o lugar onde te diminuíram, o lugar onde te acusaram sem razão, o lugar onde riram de você, o lugar onde te traíram, o lugar onde te compararam, o lugar onde zombaram, o lugar onde tentaram te ferir. E Deus diz: eu curo a sua alma, eu recolho suas lágrimas, eu limpo a sua história, eu restauro a sua identidade. Você sente no espírito que algo está prestes a acontecer e Deus diz: eu expus a arma, eu exponho a estratégia do inimigo. Sim, Deus revela:
Como eles atiram de emboscada, como lançam ataques ocultos, como operam pelas costas, como o inimigo tenta atingir você sem que você veja. E Deus começa a virada. O Salmo 64 continua: para ferirem às escondidas o íntegro, lançam contra ele suas flechas repentinamente sem temor. Salmo 64:4. Davi descreve um dos piores tipos de ataque. Ataque escondido, palavra lançada pelas costas, emboscada emocional, maldade, disfarçada de bondade. Ataque planejado, sorrindo traição, feita em silêncio, golpe inesperado, covardia espiritual. Mas Deus agora começa a desarmar tudo isso diante dos seus olhos. Você vê a emboscada montada no mundo espiritual. O ambiente espiritual se abre diante de você como uma visão clara. Há pessoas nas sombras segurando arcos carregados de flechas escuras. Essas flechas representam traição, fofoca nas costas, inveja escondida, conversas distorcidas, ataques emocionais silenciosos, julgamentos camuflados. Maldade embrulhada em gentileza, palavras que te feriram sem você esperar. Elas miram no íntegro, como diz o Salmo, ou seja, em pessoas que não fizeram nada, em quem só tentou ajudar, em quem anda com Deus, em quem tem coração limpo, em quem é correto. E Deus diz: o ataque era real, mas eu entro agora. Eles lançam flechas sem serem vistos, mas Deus vê tudo. O Salmo diz: lançam contra ele flechas repentinamente, sem temor. Esse tipo de gente ataca porque acredita que ninguém está vendo, que nunca serão descobertos, que o mal que fazem ficará escondido, que Deus não age, que suas palavras são inocentes. Mas o Espírito Santo te diz agora: eu vi o que fizeram, eu ouvi o que disseram, eu sabia de tudo o que planejaram. E ele completa: o que fizeram, Deus te mostra porque você sentiu ataques sem entender de onde vinham. De repente, você vê flechas espirituais sendo disparadas. Uma flecha de tristeza sem explicação, uma flecha de desânimo repentino, uma flecha de ansiedade súbita, uma flecha de confusão emocional. Uma flecha de preocupação que não fazia sentido, uma flecha de sensação de injustiça, uma flecha de peso espiritual, uma flecha de medo sem motivo. E Deus revela: não era você, eram flechas. Mas ele se levanta agora com fúria santa para quebrá-las. Oculto, eu julgo a luz. O leão de Judá aparece entre você e o inimigo oculto. A cena muda rapidamente. Você vê o inimigo escondido levantando o arco, mas antes que ele dispare, o leão de Judá aparece entre vocês. Ele cresce de tamanho, fica imenso, dourado, brilhante. Ele olha nos olhos das sombras e elas congelam. Nenhuma flecha é lançada, nenhum ataque avança, nenhuma obra alcança sua vida. O leão ruge tão alto que os arcos se quebram, as flechas caem, as sombras fogem, a emboscada inteira desmorona. E ele diz: não tocarão em você sem passar por mim. E eu não permito. Deus começa a expor quem te atacou em oculto. Você vê agora uma luz forte iluminando rostos que antes estavam escondidos. Rostos conhecidos, rostos desconhecidos, rostos que você nunca imaginou. Alguns são pessoas próximas, outros distantes, outros apenas observavam de longe com inveja. Deus diz: o que foi feito nas sombras virá à luz. Eu vou mostrar a verdade. Ninguém esconde o mal de mim. Deus te guarda do impacto emocional da revelação, porque às vezes a verdade dói. Mas Deus coloca um manto sobre seus ombros. É um manto de força, paz, estabilidade, maturidade espiritual, proteção emocional. E Ele te diz: eu vou te mostrar apenas o necessário. Eu vou te proteger da dor desnecessária. Eu exponho o mal para te livrar, não para te ferir. Deus vira a emboscada ao contrário. Você vê agora que o chão onde o inimigo estava escondido começa a ceder. A própria armadilha se volta contra ele. Como diz o Salmo: o que planejaram volta contra eles. O que falaram sobre você se desfaz.
O ataque não prospera. A maldade se volta para o maldoso. A crítica perde força. A falsidade é exposta. E Deus declara: eu torno em nada o ataque que lançaram contra você. Eu reverso a emboscada. Eu sou o seu escudo. Você sente no espírito. A emboscada foi quebrada. A flecha não te atingiu, o ataque foi frustrado. Deus expôs o que era oculto. O leão te protegeu, a justiça começou. E Deus diz: no próximo bloco, eu te mostrarei como o inimigo afia a própria maldade e como eu a desfaço. O Salmo 64 prossegue: firmam-se em maus propósitos, falam em secretamente armar ciladas, dizendo: quem nos verá? Salmo 64:5. Este versículo é uma revelação profunda da mentalidade do inimigo. Deus está mostrando como funciona a inveja, a fofoca, o ataque escondido, a trama maliciosa, a intenção de ferir, a maldade motivada por orgulho, e Ele revela isso para te proteger totalmente. Deus te leva numa visão espiritual. Você vê pessoas reunidas em pequenos círculos. Alguns cochicham, outros riem, outros observam você de longe, e eles dizem: vamos derrubar, vamos expor ela, vamos falar isso, vamos espalhar aquilo, vamos mexer onde dói, vamos criar confusão. E Deus diz: eles se firmaram no mal, mas eu me firmo em você. Eles se organizaram para te ferir, mas eu me levanto para te defender. O mal deles tem prazo, o meu cuidado é eterno. O trecho diz: falam em secretamente armar ciladas. Ou seja, não foi acaso, não foi coincidência, não foi um momento isolado, não foi acidente, não foi um deslize, foi planejado, foi arquitetado, foi construído por gente que queria ver sua queda. Mas Deus entra na visão e te mostra. Enquanto eles armavam ciladas, Ele já estava anulando, Ele já estava desfazendo, Ele já estava quebrando, Ele já estava impedindo, Ele já estava preparando o livramento. E Ele diz: o que prepararam contra você não se cumprirá. Este é o ponto mais profundo do verso. A frase "quem nos verá" mostra que eles acham que ninguém vê, acham que são inteligentes demais para serem pegos. Acreditam que suas conversas ficam escondidas. Pensam que a maldade é invisível. Acreditam que ninguém percebe. Mas Deus responde: eu ouvi, eu sabia. E Ele completa: ninguém escapa da minha visão. Deus te mostra o dano emocional que essa maldade causou. Você vê agora pequenos fragmentos espirituais atingindo seu peito. O dia em que você sentiu um peso súbito, aquele momento de tristeza sem motivo, a sensação de injustiça, a sensação de ser observada, julgada, a dor de confiar e ser traída, o medo de ser mal interpretada, o cansaço mental, a energia drenada por causa de ataques ocultos, e Deus põe a mão sobre o seu coração espiritual. Ele toca exatamente onde doeu, e Ele declara: eu curo a ferida que o mal causou. Eu limpo o rastro da injustiça. Eu reparo o que ficou abalado. O leão de Judá intercepta a estratégia. De repente, você vê o inimigo escondido armando um plano. Ele coloca armadilhas emocionais, conversas armadas, fofocas calculadas, situações para te expor palavras que distorcem sua imagem, ataques sutis. Mas antes que o plano avance, o leão de Judá aparece no centro da cena. Ele pisa com força, o chão espiritual racha, as armadilhas tremem e se partem. O leão olha para os que tramavam, e só com a presença dele, a estratégia perde poder, a força da inveja desaparece, a fofoca não prospera, a armadilha desmonta a mentira, evapora, e ele ruge: aqui não, ela é minha, ninguém toca no que eu guardo. Deus expõe a raiz do ataque, a visão muda novamente e Deus te mostra a raiz. Insegurança do outro, inveja de quem não consegue ser você. Ciúmes, por sua luz, raiva, por não suportarem seu brilho. Competição desnecessária, medo de perder espaço, orgulho ferido, influência espiritual negativa. E Deus diz:
O ataque não era sobre você, era sobre o que eu coloquei em você. Eles não lutam contra a sua pessoa, lutam contra o destino que eu te entreguei. Mas Deus te afirma, eles não vão te parar. Deus torna o plano do inimigo infértil. Você vê agora uma semente de maldade tentando crescer no terreno da sua vida. Mas quando ela toca o solo queima, a semente não cria raiz, a maldade morre. O plano seca, e Deus diz, eu tornei estéril o que planejaram contra você. Deus te diz, agora que expus a estratégia, eu vou mostrar como a própria maldade deles voltará contra eles. Acontece a virada. Deus usa a própria língua deles como armadilha, a espada que eles afiaram volta para eles. O plano se desfaz, o mal se autodestrói. Deus te exalta diante da perseguição. O Salmo 64 continua. Eles engendram injustiças, dizem, já estamos prontos com um plano perfeito. Salmo 64, 6. Aqui, Deus expõe um segredo espiritual. O inimigo acredita que pode se antecipar. Acha que seu plano é inteligente, se considera estrategista, acredita que te derrubará sem que você perceba. Se gaba, se orgulha, se exalta. E é justamente quando o inimigo diz, o plano está perfeito, que Deus diz, agora eu entro. Deus te mostra o plano que eles criaram nas sombras. A visão espiritual se abre. Você vê uma mesa longa, escura, onde figuras manipulam cordas, papéis, pensamentos, palavras. Eles dizem, já sabemos como derrubar, ela não vai perceber, ninguém vai descobrir que fomos nós. Tudo está armado, o plano é perfeito. Mas Deus revela que nada estava perfeito, nada estava completo. Nada estava seguro, nada estava escondido dele. Porque nenhum plano que ignora Deus é perfeito. Deus te revela a intenção real por trás do ataque. Você vê agora, por trás das palavras e atitudes, o que realmente movia essas pessoas. Inveja, competição espiritual, dor emocional projetada em você. Desejo de te ver em queda, incômodo com sua luz, perturbação, com sua força, raiva da sua resistência, ódio da sua graça, incapacidade de lidar com seu crescimento. E Deus diz, o ataque não era contra você, era contra a minha obra em você. Deus te mostra o erro fatal do inimigo. Eles disseram, estamos prontos com um plano perfeito, mas cometeram o erro que Davi revela em outros salmos. Armaram sem consultar, Deus planejaram sem temor, se levantaram contra alguém que tem aliança, ignoraram que você tem cobertura espiritual, subestimaram o leão de Judá, não entenderam que você tem propósito, esqueceram que você é ungida. E Deus diz, quem planeja contra o justo planeja a própria queda. O leão de Judá aparece entre o plano e você. Você vê o inimigo se aproximando, carregando palavras venenosas, mentiras, fofocas, críticas, julgamentos injustos, humilhações, ataques espirituais. Mas quando tentam avançar, o leão de Judá aparece como uma muralha viva. Ele olha para o plano do inimigo e com apenas um sopro de fogo, os papéis queimam os esquemas, se desfazem, as intenções derretem a força espiritual do ataque, se anula, as flechas caem no chão, a armadilha perde o poder e ele declara, não haverá queda para quem anda na minha presença. Não haverá sucesso para quem planeja contra o meu ungido. Deus transforma o plano em confusão. Você vê agora que aqueles que planejaram começam a discordar, brigam entre si, se confundem, se contradizem, se desorganizam, perdem controle, enfraquecem, tropeçam no próprio plano. É como se Deus estivesse bagunçando suas estratégias. E ele diz, eu confundo a linguagem dos malignos. O que planejaram contra você, eu desorganizo. O ataque se volta contra quem planejou. Essa é a justiça revelada em Salmo 64. Você vê agora as flechas que eles prepararam, voltando para o arco deles, sendo disparadas num círculo, caindo aos pés
de quem planejou se quebrando sobre suas próprias intenções. E Deus diz: o mal que prepararam para você volta para eles. Você não cairá na armadilha. A armadilha se torna o sepulcro do próprio mal. Deus te separa da maldade e te exalta. A visão muda de tom. Você é retirada da área de ataque. A glória de Deus começa a te levantar espiritualmente. E Deus declara: eu te separo do mal. Eu te elevo acima deles. Quem planejou sua queda verá sua ascensão. Quem falou contra você verá sua vitória. Quem te invejou verá Deus te honrar. O inimigo planejou queda, mas Deus está planejando honra. O inimigo começa a cair. Você sente no espírito. O plano do inimigo foi descoberto, o plano foi interrompido, o plano perdeu o poder, o plano se voltou contra quem planejou, justiça começou. E Deus diz: no próximo bloco, eu mostrarei como eles apoiam a si mesmos, e eu transformo a maldade em testemunho. O Salmo 64 continua: sondam as injustiças e dizem: nós já temos o plano. O íntimo de cada um deles é um abismo. Salmo 64:6, parte final. Aqui, Davi descreve algo espiritual e psicologicamente profundo. Quanto mais o ímpio trama, quanto mais ele pensa, quanto mais ele maquina, mais ele desce para dentro do próprio abismo que criou. Esse versículo revela 3 coisas. 1. O inimigo estuda o mal. 2. Ele se aprofunda no mal. 3. Ele próprio se afunda no mal que criou. E é exatamente isso que Deus está prestes a te mostrar nesta visão. Você vê o inimigo sondando injustiças. A visão começa. Deus te mostra figuras andando em volta de um buraco espiritual escuro, um abismo profundo. Essas figuras examinam, planejam, sussurram, calculam, estudam formas de te atingir, imaginam maneiras de te ferir, buscam alternativas para atacar, avaliam o que poderia te derrubar, e Deus revela: eles sondam injustiças, estudam o mal, procuram brechas, mas Ele acrescenta: eles acabam presos na própria armadilha. Deus te mostra o abismo interior do inimigo. A segunda parte do versículo diz: o íntimo de cada um deles é um abismo. Isso significa: por fora parecem fortes, parecem confiantes, parecem inteligentes, parecem no controle, parecem saber o que estão fazendo, mas por dentro estão vazios, inseguros, rasos espiritualmente, cheios de buracos emocionais, cheios de inveja, cheios de ódio, cheios de dor não resolvida, cheios de escuridão. E Deus diz: quem carrega abismo por dentro cava abismo para os outros, mas o abismo em que entram não é o mesmo em que você cairá. Deus revela porque o mal deles não terá sucesso. Você vê agora o abismo espiritual crescendo e aquelas figuras se inclinando cada vez mais para dentro dele. Quanto mais planejam, mais se aproximam da queda. Quanto mais conspiram, mais perdem equilíbrio. Quanto mais mal arquitetam, mais o abismo os suga. E Deus te diz: o mal se autodestrói. O mal quer ferir, mas se fere primeiro. A lógica do mal é um ciclo sem saída. Enquanto isso, você está protegida, guardada, separada, acima. O leão de Judá aparece e sela o destino do inimigo. Agora surge uma cena majestosa. O leão de Judá aparece sobre uma rocha alta, observando o abismo. Seu olhar é firme, soberano, ardente de glória. Ele ruge, e o som é tão intenso que as paredes do abismo vibram. Ele declara: eu permito que o ímpio desça até onde sua própria maldade o leva, mas o justo eu erguerei à minha direita. E você sente honra chegando, justiça sendo derramada, proteção divina absoluta, o mal perdendo força. Deus tomando o controle da história. Deus te mostra que você não participará da queda deles. Você vê agora 2 plataformas, uma clara, alta e iluminada, onde você está, uma escura, instável e profunda, onde eles estão. Deus diz: eu te separei. Você não fará parte do caminho deles.
Enquanto eles descem, você sobe. Enquanto eles se enrolam no mal, eu te envolvo com a minha glória. A revelação final. Deus te impediu de cair no abismo deles. O Espírito te mostra agora momentos do passado. Pessoas que tentaram te puxar emocionalmente, influências negativas, situações que quase te arrastaram, pessoas que tentaram te envolver em fofoca, conversas tóxicas, ambientes espiritualmente pesados, ciladas emocionais. E Deus diz: se eu não te tivesse coberto, você teria caído junto. Mas eu te separei porque há destino em você. Há propósito, há luz, há chamado. Deus prepara a virada final. Você sente, o mal está afundando, a justiça está se levantando, a verdade está vindo à tona. Deus está tomando a causa nas próprias mãos, o seu nome sendo limpo, sua alma sendo restaurada, sua energia sendo renovada. E Deus te diz, o Salmo 64 declara: mas Deus atirará neles uma flecha, de repente ficarão feridos. Salmo 64, 7. Este é um dos versículos mais fortes da Bíblia sobre justiça divina. Vamos destrinchar com profundidade espiritual. O mas Deus muda tudo. A cena muda no mundo espiritual. Você vê o inimigo confiante, a língua afiada, o plano escondido, a armadilha montada, a flecha apontada contra você, e então surge uma palavra brilhando no céu. Mas Deus, essa expressão muda o rumo da história. Ela significa: não importa o que planejaram, não importa o que disseram, não importa o que armaram, não importa o quanto tentaram, não importa quem se juntou contra você, porque Deus entrou na batalha. E quando Deus entra, não existe chance do mal vencer. Deus atira, não você. O versículo diz: Deus atirará neles uma flecha. Isso significa: você não precisa revidar, você não precisa discutir, você não precisa justificar, você não precisa se defender, você não precisa se explicar, você não precisa lutar com suas próprias forças. Porque não é sua flecha, é a flecha de Deus, e Deus nunca erra o alvo. A flecha de Deus é luz, justiça e verdade. A flecha divina não é como a flecha do inimigo. A flecha de Deus é luz, justiça, correção, verdade exposta, queda do orgulho, ruína do mal, exposição do oculto. Você vê essa flecha sendo preparada no mundo espiritual. Ela brilha como fogo puro, como ouro aquecido, como luz viva. E Deus declara: eu mesmo tomo essa causa, eu mesmo executo justiça, eu mesmo intervenho. A flecha é disparada e muda tudo em segundos. A visão continua. Deus puxa o arco. Você sente o poder preenchendo o ar. E então, em um movimento rápido, a flecha divina é lançada. Ela atravessa a mentira, a fofoca, a inveja, o ataque espiritual, o plano oculto, a intenção maliciosa, a injustiça acumulada. E atinge exatamente o ponto onde o mal surgiu. E o Salmo diz: de repente ficarão feridos. Isso significa: a queda será rápida, a verdade aparecerá rapidamente, o mal será desmascarado sem aviso, a justiça chegará num instante. Deus mudará tudo sem dar tempo de reação ao inimigo, ficarão feridos. Não é vingança, é justiça espiritual. A ferida aqui não é física, é a quebra do orgulho, a queda da máscara, a destruição do plano, a confusão do inimigo, a perda do poder da maldade, a revelação do coração verdadeiro, a exposição do que fizeram. A ferida é espiritual. Deus faz o mal perder força, perder argumento, perder terreno. E você vê agora, as figuras sombrias estão confusas, desequilibradas, surpresas. Elas não esperavam que Deus entrasse, não esperavam que o plano caísse, não esperavam que você fosse defendida do alto, mas a flecha foi certeira. O leão de Judá confirma o contra-ataque. O leão aparece ao lado de Deus. Ele ruge, um rugido tão forte que as paredes espirituais vibram. E ele declara: o mal não reinará sobre o justo.
A justiça se estabelece hoje. Ninguém ferirá a minha escolhida. Eu sou o defensor do justo. Você sente a atmosfera mudar, um alívio espiritual, um peso saindo do peito, uma paz entrando, a certeza de que Deus te defendeu. Deus te mostra o efeito da flecha divina. Depois do impacto, as tramas se desfazem, as palavras caem por terra, a inveja perde vigor, a fofoca se silencia, o ataque perde direção, o mal fica sem chão, a injustiça se desfaz, a verdade começa a emergir e Deus declara: o que eles planejaram contra você não se completará. Eu cortei o ciclo do mal. A virada foi decretada. Você sente. Deus entrou, a flecha foi lançada, a justiça foi liberada. O inimigo foi atingido, a batalha virou, você foi defendida. E Deus diz: no próximo bloco, eu mostrarei como o inimigo atingido começa a cair pela própria língua, porque agora começa a autopunição do mal. Se estiver pronta para avançar, declare. O Salmo 64 prossegue: assim serão eles feitos tropeçar pelas próprias línguas, e todos os que os virem fugirão deles. Salmo 64, 8. Este versículo é uma sentença espiritual. Ele mostra que Deus não apenas impede o ataque, Deus não apenas quebra o plano, Deus não apenas lança a flecha, Deus não apenas expõe o mal, Ele faz com que o inimigo se destrua pelo próprio veneno. Vamos mergulhar nessa revelação. Tropeçarão pelas próprias línguas, a justiça mais perfeita do céu. Deus te mostra agora uma cena. As mesmas pessoas que falaram sobre você, fofocaram, inventaram, insinuaram, distorceram, criticaram, lançaram veneno, espalharam maldade, agora tropeçam nas próprias palavras. Como? Alguém descobre a mentira, alguém percebe a incoerência, alguém vê a maldade, alguém identifica a falsidade, alguém confronta a contradição, alguém se afasta, alguém desfaz o vínculo. E você percebe, Deus fez a verdade aparecer sozinha. Você não precisou se defender. O mal perdeu o controle. A língua deles virou armadilha. Deus te mostra que nenhuma palavra contra você permanecerá. As palavras ditas contra você tinham um propósito espiritual: paralisar, ferir, diminuir, dividir, afastar, confundir, te fazer duvidar de si mesma. Mas Deus entra e declara: eu anulo cada palavra maldita, eu retiro o veneno, eu quebro a sentença, eu torno sem efeito o que lançaram contra você. E você vê no mundo espiritual frases caindo como pétalas secas, palavras se desfazendo como poeira, julgamentos se quebrando no ar, maldições sendo queimadas pela luz. O inimigo cai porque construiu sua força em cima da mentira. Deus te mostra agora uma mesa com peças empilhadas. Cada peça representa uma mentira, uma fofoca, uma distorção, uma crítica, uma ironia, uma intenção maldosa. E de repente, Deus remove a peça da base. Toda a estrutura desaba. E Ele diz: nada que é construído em mentira permanece. O mal se sustenta apenas até o momento em que a verdade chega. Todos os que os virem fugirão deles. A máscara cai. Esse é um dos detalhes mais profundos do versículo. Quando Deus expõe o mal, pessoas se afastam, amizades se desfazem, apoios desaparecem, o falso perde credibilidade, a fofoca perde público, ninguém mais confia neles, o mal fica sozinho. Você vê agora, figuras que antes andavam juntas começam a se afastar. Aquela união baseada em inveja se quebra. Aquela força baseada na fofoca se desfaz. E Deus declara: quem se alimenta da queda do justo cai sozinho. O ímpio não tem estabilidade. O leão de Judá aparece e sela a sentença. O leão surge novamente, mas desta vez ele não ruge. Ele apenas caminha até as palavras que foram ditas contra você. E com a pata direita, ele pisa sobre elas. As palavras se quebram como vidro. Ele olha para você e diz: ninguém tem poder sobre o que eu escrevi para a sua vida.
O que falaram contra você não te define. Eu restauro o seu nome. Eu limpo o caminho que o inimigo tentou sujar. Deus te mostra seu nome sendo limpo no céu. Agora você vê um livro espiritual brilhando diante do trono. Nele está escrito seu nome, e Deus passa a mão por cima do nome, e tudo o que tentaram colar nele, rótulos falsos, palavras injustas, intenções maldosas, acusações, julgamentos mentiras, simplesmente desaparece. O nome fica puro, luz pura, glória pura. E Deus diz: ninguém mancha o que eu santifico, ninguém suja o que eu lavo, ninguém define minha ungida. Você sente a paz que o mundo não pode dar. O peso sai, o peito alivia, o espírito respira, a alma encontra descanso e Deus te diz: agora você entende que minha justiça é melhor do que a sua defesa. O inimigo cairá pela própria boca, você andará em paz. O Salmo 64 continua: e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente o que ele fez. Salmo 64, 9. Este versículo é profundo. Ele mostra que a justiça de Deus não é apenas espiritual. Ela é vista, a vitória não é só interna, ela é reconhecida. A proteção não é só para você. Ela é testemunho, a queda do inimigo é sinal para muitos. Deus faz questão de mostrar que você tem aliança. Vamos detalhar essa revelação. Todos os homens temerão. Deus mostra que ele agiu. O mundo espiritual se abre novamente. Você vê pessoas observando a situação, mas agora não observam a perseguição. Observam a justiça divina. Quando a Bíblia diz que todos temerão, significa: respeitarão o que Deus fez, reconhecerão que ele interveio, entenderão que não era coincidência, perceberão que não era força humana, verão que você não está sozinha, identificarão que há mão divina sobre sua vida. Você vê rostos expressando: foi Deus. Isso não é normal. Olha como Deus age. Melhor não mexer com ela. A mão de Deus está ali, e Deus te diz: você será um exemplo do meu poder. Anunciarão a obra de Deus. Sua vitória vira testemunho. Agora você vê algo lindo. Pessoas que antes duvidavam, pessoas que antes julgavam, pessoas que antes não acreditavam, agora começam a dizer: foi Deus quem guardou. Foi Deus quem livrou. Foi Deus quem virou a situação. Isso é obra divina. Só Deus poderia fazer isso. Sua vitória se torna uma mensagem viva e Deus declara: eu farei sua vida contar uma história que glorifique meu nome. A sua proteção será testemunho. Deus coloca respeito espiritual sobre sua vida. Essa parte é poderosa. Você vê agora uma luz forte descendo sobre você. Essa luz forma autoridade espiritual, respeito divino, honra vindoura, firmeza emocional, proteção reforçada, discernimento elevado. As pessoas à sua volta percebem que você é um vaso escolhido. Você é guardada pelo Altíssimo. Não se deve tocar na sua vida de forma injusta. Quem tentar se levantar contra você não terá sucesso. E Deus te diz: eu coloco temor espiritual sobre sua história. Não é medo humano, é respeito pelo que eu faço. O leão de Judá se manifesta diante de todos. A cena se torna ainda mais gloriosa. O leão de Judá aparece, mas desta vez ele não se manifesta apenas para você. Ele se manifesta diante das pessoas. Alguns ficam maravilhados, outros ficam sem palavras. Alguns sentem temor, outros reconhecem imediatamente. Isso é Deus agindo. E ele declara: eu luto por ela. Eu levanto quem me é fiel. Ninguém interrompe o que eu estabeleço. Considerarão prudentemente o que ele fez. As pessoas vão pensar, refletir e entender. Esse trecho é profundo. Significa que sua vitória fará as pessoas refletirem, aprenderem, se arrependerem.
mudarem de atitude, entenderem o espiritual, reverem comportamentos, temerem a Deus. Você vê agora pessoas olhando para a sua história e dizendo: não posso brincar com essas coisas. Eu vejo Deus na vida dela. Melhor eu mudar minhas atitudes. Eu percebi que Deus cuida de quem Ele ama. Deus está com ela de verdade. Isso é honra espiritual. Deus te mostra que Ele limpa o seu caminho diante dos homens. Agora você vê a estrada da sua vida sendo iluminada. A cada passo, o que foi maldito é transformado em bênção. O que era pesado vira leve. O que era confusão vira direção. O que era injustiça vira testemunho. O que era perseguição vira exaltação. E Deus te diz: você não será oculta. O que eu fazer na sua vida será visto. Deus sela o testemunho com paz e confirmação espiritual. Você sente algo muito forte agora. Uma paz madura, uma certeza da vitória, uma profundidade espiritual, uma honra que vem do céu, um descanso que não depende do mundo. Porque a justiça foi estabelecida e Deus diz: eu tornei visível o que fiz por você. Agora o mundo verá que você é meu. O Salmo 64 encerra assim: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriaram. Salmo 64, 10. Este versículo é o selo final da batalha. Agora vamos mergulhar profundamente no significado. O justo se alegrará no Senhor. A dor vira testemunho. A visão espiritual começa a mudar. As cinzas que estavam ao redor se transformam em luz dourada. O peso se dissolve. O cenário de guerra dá lugar a um campo tranquilo. E Deus te mostra você sorrindo novamente. Seu espírito leve sua alma restaurada, seu coração em paz, sua mente fortalecida. A alegria não vem porque tudo está perfeito. A alegria vem porque Deus agiu. E Ele diz: eu te devolvo a alegria que o inimigo tentou roubar. Eu curo partes que você nem sabia que estavam feridas. Agora é tempo de celebrar o que fiz por você. A confiança se torna sua nova armadura espiritual. O versículo continua: e confiará nele. Isso significa que agora sua fé muda de nível. Seu discernimento aumenta sua percepção espiritual. Se afia sua dependência de Deus, se fortalece. Sua segurança interior se estabiliza. Você vê uma armadura sendo colocada sobre você. Uma armadura feita de luz pura, forte, impenetrável. Ela representa confiança, firmeza, estabilidade emocional, maturidade espiritual, alinhamento com Deus. E Deus te diz: a partir de hoje você andará em uma fé que ninguém pode abalar. Seu coração será forte como ferro e suave como a minha graça. O leão de Judá se aproxima, não mais para guerrear, mas para celebrar com você. Agora ele não ruge, ele caminha ao seu lado, tranquilo, majestoso, em paz. O ar muda, a atmosfera fica leve, o espírito respira. Ele olha para você e diz: você venceu, eu lutei, você permaneceu. A vitória é nossa. E quando ele diz nossa, significa: você não esteve sozinha em nenhum momento, o céu batalhou por você. O reino espiritual se moveu ao seu favor. A guerra foi vencida antes mesmo de começar. Todos os retos de coração se gloriarão. Sua vitória inspira pessoas. Agora você vê rostos ao redor. Pessoas sendo edificadas por sua vitória, aprendendo com seu testemunho, glorificando a Deus, por causa de você, se fortalecendo ao ouvir sua história, sendo curadas pelo seu processo, reconhecendo a mão do Senhor. Sua vitória se torna combustível para outros. E Deus diz: eu não faço nada só por você, faço por todos que verão minha obra através de você. Deus sela a sua restauração. Você sente algo como uma onda de luz profunda entrando na sua alma. Ela toca áreas que ficaram cansadas, ficaram inseguras, ficaram abatidas, ficaram feridas, ficaram desgastadas. E Deus declara:
Eu restauro o que foi ferido. Eu devolvo o que foi roubado. Eu fortaleço o que foi abalado. Eu selarei sua alma com paz. A glória volta para o justo. O versículo termina com: todos os retos de coração se gloriarão. Isso significa, não é orgulho, é honra, é reconhecimento, é dignidade espiritual, é identidade restaurada, é vitória confirmada do alto Deus, coloca uma coroa espiritual sobre sua cabeça. Ela representa propósito, identidade, destino, honra celestial, força interior. E ele diz: ninguém rouba a glória que eu te entrego. A batalha terminou e Deus te estabeleceu. Você sente que a guerra foi vencida, o ciclo foi fechado, a justiça foi feita, a alma foi restaurada. A mão de Deus te levantou, você saiu mais forte, nada foi em vão. E Deus te diz: você foi provada, mas não quebrada. Você foi atacada, mas não destruída. Você foi ferida, mas agora é curada. A partir de hoje, sua história é de vitória. Depois da vitória declarada no Salmo 64, algo poderoso acontece. Quando Deus limpa o caminho, quando Ele expõe o inimigo, quando Ele restaura o justo, então Ele começa um novo processo: reconstrução, fortalecimento, elevação, nova autoridade, novo nível espiritual. E é exatamente isso que veremos agora. A poeira baixa e você permanece de pé. A visão começa com a poeira da batalha. Ela vai descendo lentamente. E quando tudo fica claro novamente, você percebe que você não caiu, você não quebrou, você não foi destruída, você não perdeu sua essência, você não perdeu sua fé, você não perdeu sua identidade. Pelo contrário, você está mais forte, mais consciente, mais madura, mais preparada, mais afiada espiritualmente. Deus te mostra: o que era para te derrubar, te levantou. Deus te mostra o que Ele preservou durante o ataque. Mesmo quando o inimigo tentou tocar sua alma, sua paz, sua reputação, sua força, sua família, seu propósito, Deus colocou a mão e disse: até aqui e não mais. Você vê um escudo imenso envolvendo sua mente, seu coração, seu lar, seu futuro, seus projetos espirituais, sua chamada, seu nome. E Deus declara: eu limitei o alcance do ataque para preservar o que era sagrado. Você vê os lugares onde Deus te carregou sem você perceber. O Espírito começa a te mostrar momentos, dias em que você estava cansada demais, momentos em que quase desabou emocionalmente, noites em que o coração doeu em silêncio. Situações em que pessoas tentaram te confundir, dias em que a ansiedade tentou te sufocar, momentos em que o ataque parecia maior que você, e Deus diz: nos dias em que você pensou que estava sozinha, eu te carreguei no colo. Nos dias em que nada fazia sentido, eu te mantive de pé. Eu não permiti que a batalha te superasse. O leão de Judá agora caminha ao seu lado como guardião. A guerra mudou. Antes, ele estava rugindo e destruindo flechas. Agora ele caminha ao seu lado, como um guardião permanente. Você sente segurança, firmeza, estabilidade, presença constante. O leão de Judá olha para você e diz: minha presença agora te acompanha a cada passo. A proteção não termina quando a batalha termina, ela continua no caminho da honra. Deus começa a levantar você diante de pessoas. Esta parte é muito forte. Você vê agora portas abertas, caminhos iluminados, oportunidades surgindo, pessoas te enxergando com honra. E Deus diz: quem te viu na prova verá sua elevação. Eu darei visibilidade ao que você faz. Eu abrirei portas que o inimigo não conseguiu fechar. Eu te darei favor onde foi negado. A glória de Deus brilha sobre você. Agora a visão muda. Uma luz dourada, suave e profunda desce do céu sobre sua cabeça. Ela envolve seu espírito, sua fala, seus pensamentos, seu ministério, seu lar, sua família, seus projetos, sua jornada. E Deus declara:
Eu te vesti de glória. Eu te vesti de autoridade. Eu te vesti de propósito. Essa glória é proteção, é identidade, é destino. Deus te entrega uma nova arma espiritual, autoridade. Você vê agora uma espada espiritual nascendo na sua mão. Ela é branca, brilhante, leve, afiada, poderosa. E Deus explica: agora você não é apenas defendida, você é autorizada. Você fala e o mundo espiritual responde. Sua voz tem peso, suas orações abrem caminhos, seu clamor move o céu. O recomeço foi ativado. Você sente no espírito um novo tempo, uma nova força, uma nova autoridade, uma nova fase, um novo ciclo. Deus não apenas venceu a batalha por você, Ele te estabeleceu para uma nova temporada. E Ele diz: o que eu começo, ninguém impede. A honra vem, a porta se abre, a vitória se confirma. Depois da batalha, depois da justiça, depois da vitória, Deus não te entrega apenas livramento, Ele te entrega restauração completa. E é isso que veremos agora. Deus começa a tocar as áreas silenciosas da sua alma. O Espírito te leva para dentro do seu próprio coração. Você vê lugares ainda sensíveis, memórias que doeram, pensamentos que pesaram, feridas emocionais que ficaram escondidas, marcas deixadas por palavras duras, cicatrizes de injustiça, pedaços de você que foram atingidos sem ninguém perceber. E Deus diz: agora é minha hora de curar o que ninguém viu. Eu toco onde ninguém pode tocar. Eu reparo o que você não conseguia expressar. Deus limpa o resíduo espiritual deixado pela guerra. A batalha terminou, mas a alma ainda guarda sinais. Cansaço emocional, peso acumulado, inseguranças despertadas, medos que apareceram, lembranças desconfortáveis, sentimentos confusos, episódios que te marcaram. E Deus passa uma onda de luz dentro de você. Parece água, mas é glória. Ela flui por dentro, lavando, purificando, desintoxicando, reorganizando, aclarando, acalmando, e Deus declara: eu limpo o impacto que a batalha te trouxe. Você não carregará resíduos de guerra. O leão de Judá aparece como cordeiro para te restaurar. A visão muda completamente. O leão de Judá, antes majestoso e rugindo, agora se aproxima suavemente como cordeiro. Ele encosta o focinho sobre seu peito espiritual. E você sente consolo, ternura, acolhimento, segurança emocional, amor profundo, presença real. E ele diz: eu luto como leão, mas eu curo como cordeiro. Essa revelação é profunda. Deus te defendeu com força, agora Ele te restaura com delicadeza. Deus te devolve partes de você que foram drenadas pelo ataque. Você vê agora como se várias pequenas esferas de luz voltassem para dentro da sua alma. Cada uma representa coragem, autoestima, energia, estabilidade, foco, paz emocional, sensibilidade espiritual, confiança em si mesma, alegria genuína. E Deus te explica: o ataque tentou sugar essas áreas, mas eu estou te devolvendo tudo multiplicado. Ele mostra que a dor não foi perda, foi transformação. Agora você vê uma cicatriz espiritual. Ela brilha, não como ferida, mas como marca de superação. E Deus diz: essa cicatriz não é fraqueza, é prova. Ela não fere, ensina. Ela não machuca, fortalece. Ela não é lembrete de dor, é lembrete de vitória. E você percebe que o ataque te ensinou, te fortaleceu, te amadureceu, te fez crescer, te aproximou de Deus. Deus realinha sua mente para o próximo nível. Ele coloca as mãos sobre sua cabeça espiritual. E você sente como se algo se organizasse dentro de você, clareasse, encaixasse, se fortalecesse, estabilizasse, e Deus declara: eu alinho sua mente com o seu destino. Eu removo o medo. Eu quebro dúvidas. Eu restauro sua identidade.
O Espírito te mostra que agora você é mais forte do que antes. A visão se amplia. Você se vê mais firme, mais madura, mais forte, mais leve, mais consciente, mais protegida, mais conectada com o céu. E Deus diz: você não é mais a mesma que entrou na batalha. Agora você é mais perigosa no mundo espiritual. Seus inimigos sabem disso. Eles não se levantarão novamente. Agora que a alma foi curada, o inimigo caiu, a justiça se manifestou, a vitória se estabeleceu, Deus começa a te mostrar o motivo, a causa profunda dessa guerra espiritual, porque Deus não desperdiça a batalha, nenhuma luta é aleatória, toda prova tem intenção, e Ele começa a te revelar isso. Deus te mostra que o ataque foi uma tentativa de te parar. A visão se abre, você vê uma estrada brilhante, um caminho de propósito, destino e plenitude. No meio dessa estrada havia setas, buracos, sombras, obstáculos, ataques emocionais, vozes contrárias, bloqueios espirituais. E Deus te diz: o ataque foi tentativa do inimigo de te impedir de avançar. Ele sabia o que você carregava. Ele sabia o que eu estava prestes a fazer em você. Por isso ele veio com língua venenosa, palavras malditas, fofocas, injustiças, inveja, perseguições ocultas, mas ele falhou. Deus te revela que a batalha era sobre o seu destino. Agora você vê um livro espiritual sendo aberto no céu. É o livro do seu propósito. Nele está escrito sua missão, sua influência, seu chamado, seu impacto, sua evolução espiritual, a unção que Deus te entregou, o caminho que ainda vai se cumprir. E Deus diz: o inimigo não lutou contra a sua pessoa, mas contra o seu chamado. Ele sabia que você estava prestes a entrar em um novo nível e tentou interromper o processo antes de você chegar lá, mas não conseguiu. O ataque revelou coisas que você não veria sozinha. Agora Deus te mostra um quarto escuro sendo iluminado. Você vê intenções verdadeiras de algumas pessoas, pesos internos, que você carregava, brechas emocionais que precisavam ser fechadas, limites que você precisava estabelecer, forças que você não sabia que tinha, áreas da sua vida que precisavam de cura, relacionamentos que precisavam ser revistos, vozes que precisavam ser silenciadas. E Deus diz: a batalha te mostrou o que a paz não mostra. Deus te mostra que o ataque te preparou para algo maior. Você vê agora uma escada espiritual. A batalha foi o primeiro degrau, a dor foi o segundo, a revelação foi o terceiro, a cura, o quarto. E agora você está prestes a colocar o pé no degrau mais alto, o degrau da expansão espiritual. E Deus declara: a batalha te mostrou o que a paz não mostra. Deus te mostra que o ataque te preparou para algo maior. Você vê agora uma escada espiritual. A batalha foi o primeiro degrau, a dor foi o segundo, a revelação foi o terceiro, a cura, o quarto. E agora você está prestes a colocar o pé no degrau mais alto, o degrau da expansão espiritual. E Deus declara: o que você enfrentou te capacitou para o que eu vou te entregar. Você não está voltando para o que era. Você está entrando em um nível maior. O leão de Judá revela que a batalha te deu armadura. Ele aparece imponente, porém sereno. E ao lado dele, você vê escudo, espada, manto, capacete, sandálias, cinto, couraça. Não são armas físicas, são armas espirituais. Cada uma representa algo que você desenvolveu durante a guerra: discernimento, autoridade espiritual, maturidade emocional, resistência, sabedoria, unção fortalecida, confiança em Deus. Ele diz: agora você está armada. Nenhuma batalha te pegará despreparada. Você carrega a força de quem foi provada e aprovada. Deus te mostra que agora você é uma ameaça no mundo espiritual. Algo muito forte acontece na visão. As sombras espirituais se afastam quando você se aproxima. Antes, elas vinham na sua direção, agora elas recuam. E Deus declara:
Antes você era alvo. Agora você é ameaça. Antes você fugia do ataque. Agora o ataque foge de você. Você não apenas sobreviveu, você evoluiu. Deus revela: um novo tempo começou. Deus coloca diante de você uma porta imensa, dourada, aberta. Atrás dela há novas oportunidades, novos relacionamentos, novos ambientes espirituais, novos projetos, nova proteção, nova glória, nova força, nova sensibilidade espiritual. E ele diz: essa guerra marcou o fim de um ciclo e o início de outro. O antigo se fechou, o novo começou. Você sente no espírito leveza, clareza, convicção, direção, e Deus sela. Agora você entende o propósito da guerra. O que você vai viver daqui para frente é maior do que o que te feriu. A honra supera a dor. O destino supera a prova. Após a batalha, o que normalmente viria seria descanso, mas não no mundo espiritual. Quando Deus vence por alguém, ele inicia uma aceleração. E é isso que vemos agora. A visão começa com uma estrada que se estende diante de você. É uma estrada espiritual iluminada por luz dourada. Ela é longa, reta, limpa, segura, clara. E você percebe que a estrada que antes estava travada, agora está aberta, agora está livre, agora está pronta, agora está destravada, agora está desbloqueada. E Deus diz: eu liberei seu caminho. Deus removeu o atraso espiritual. Você vê agora fios escuros sendo arrancados do caminho. Eram atrasos espirituais, amarras, bloqueios e interferências. Eles representavam atrasos emocionais, impedimentos na vida espiritual. Pessoas que te atrasaram, ambientes espirituais pesados, distrações que drenavam sua energia, sentimentos que te prendiam, influências negativas, medos que paralisavam. E Deus diz: eu removi o que te atrasava. Eu quebrei o que te prendia. Eu soltei as amarras que estavam no invisível. O Espírito sopra e você ganha velocidade. É como o vento. Um vento forte, mas suave, te empurra para frente. Esse vento representa favor, graça, aceleração divina, impulso espiritual, portas que se abrem rapidamente, oportunidades que surgem inesperadamente, decisões que você consegue tomar sem medo, coragem espiritual renovada, e Deus declara: eu te darei velocidade. Você fará em meses o que não conseguiu em anos. O que estava parado andará, o que estava lento acelerará. O leão de Judá agora corre ao seu lado. A cena muda. O leão de Judá, antes parado, observando, rugindo, agora corre ao seu lado na estrada espiritual. Ele corre, rápido, estável, poderoso, confiante. E você percebe que ele está impulsionando você, como um guardião em movimento. Ele olha para você e diz: eu te faço avançar. Nenhuma força conseguirá te parar. Nenhum inimigo conseguirá te alcançar. Deus começa a ampliar seu território. Agora você vê o terreno à sua direita e esquerda sendo expandido. É como se a estrada, antes estreita, começasse a se alargar. Isso representa expansão espiritual, aumento de influência, crescimento do chamado, ampliação da sua voz. Portas abertas para novas áreas, novos ambientes que você vai alcançar, novas pessoas que você vai tocar. E Deus diz: eu aumento seu território. Eu te levo a lugares que você não chegaria sozinha. A aceleração divina muda sua mentalidade. O Espírito começa a ajustar sua mente. Você começa a pensar maior, mais claro, mais profundo, mais estratégico, mais livre, mais espiritual, mais forte. E Deus declara: eu estou trocando sua mente de sobrevivência por mente de conquista. Você não vai apenas resistir, você vai avançar. Você não vai apenas existir, você vai impactar. Deus revela que pessoas certas entrarão na sua vida.
Você vê agora pessoas se aproximando da estrada. Elas vêm com luz boa, intenção, maturidade, honra, verdade, proteção, sabedoria. Deus diz: eu tirarei quem te atrasava e trarei quem te impulsiona. Ninguém mais virá para sugar, virão para somar. Você sente no espírito leveza, movimento, direção, força, velocidade, e Deus sela: eu abri o caminho, eu removi os inimigos, eu te fortaleci. Agora você vai avançar. Agora que você está avançando, acelerando e entrando em territórios maiores, Deus faz algo essencial. Ele coloca cerca, Ele coloca muros, Ele coloca limites espirituais. Ele aumenta sua intuição e sensibilidade. Ele aperta o cerco contra quem tentava te atingir. Vamos mergulhar nessa revelação. Deus cria uma muralha espiritual ao seu redor. A visão se abre. Você vê ao seu redor uma muralha enorme, viva, brilhante, feita de luz dourada e fogo espiritual. Ela simboliza proteção emocional, proteção espiritual, proteção contra ataques invisíveis, proteção contra pessoas tóxicas, proteção contra ambientes pesados, proteção contra palavras malditas, proteção contra olhares invejosos, proteção contra flechas emocionais. E Deus diz: eu cerco você. Ninguém te atinge mais como antes. Eu levantei muros ao seu redor. Ele fecha as portas que o inimigo usava. Você vê várias portas antigas, enferrujadas, sendo fechadas com força. Essas portas representam brechas emocionais, pessoas que tinham acesso demais, conversas que te sugavam, relacionamentos sem propósito, hábitos que te drenavam, pensamentos que te enfraqueciam, caminhos que te atrasavam, vozes de destruição espiritual. E Deus diz: essas portas não serão mais abertas. O que te feria não terá mais acesso. Eu fechei rotas espirituais que o inimigo usava. Surge uma proteção mais elevada, discernimento no mundo espiritual. Você enxerga um símbolo brilhando sobre sua testa. É a lâmpada do discernimento. E Deus diz: eu aumento sua visão. Você vai perceber antes. Você vai saber quem vem com verdade e quem vem com vento. Você não será mais enganada, e você percebe que agora consegue identificar intenções ocultas, perceber manipulações rapidamente, sentir energias negativas, reconhecer falsidade, distinguir pessoas enviadas por Deus e pessoas enviadas pelo inimigo, ler atmosferas espirituais. É um upgrade espiritual. O leão de Judá assume posição de guarda ao seu redor. A visão se expande. Você olha ao redor e vê o leão de Judá à frente, anjos guerreiros à direita, anjos à esquerda, um exército espiritual atrás de você, e Deus declara: você está protegida por todos os lados. O ataque não chegará mais como chegava antes. O mal será detectado antes de se aproximar. Essa proteção não é temporada, é permanente. Deus ativa um sensor espiritual dentro de você. Você vê agora algo como um radar, um sensor, um sonar espiritual dentro do seu peito. Ele está ligado à presença de Deus. Quando algo não vem dele, o sensor pulsa, o sensor aperta, o sensor te alerta. Você sente algo errado instantaneamente e Deus diz: eu não permitirei que você entre em caminhos que te machuquem novamente. A partir de hoje, você saberá quando parar e quando avançar. Deus também protege sua família e seu lar. A muralha espiritual não está só ao seu redor. Ela se estende ao seu lar, às pessoas que você ama, à sua família. Você vê sua casa envolta em luz, seus familiares protegidos por anjos, uma cobertura de paz sobre o ambiente, segurança emocional e espiritual sendo reforçada. E Deus declara: seu lar está selado. A inveja não entra, a maldade não permanece. Seu ambiente agora é território sagrado. Deus reforça seu espírito com autoridade. Ele coloca agora um manto sobre seus ombros.
Esse manto representa autoridade espiritual, respeito no mundo invisível, força emocional interna, estabilidade inabalável, poder de comando em oração. Com esse manto você sente postura se endireitando, presença espiritual aumentando, coragem crescendo, firmeza tomando conta, paz dominando. E Deus te diz: eu não apenas te protegi, eu te estabeleci como guardiã da sua própria história. Você sente segurança, firmeza, proteção, controle emocional, um novo nível espiritual, e Deus sela: o que te feriu não terá mais acesso. Você está cercada pelo meu fogo. Ninguém ultrapassa a minha muralha. Depois que Deus constrói muralha, fecha portas e reforça a proteção, Ele começa a fazer algo extraordinário. Ele te posiciona, Ele te estabelece, Ele te coloca onde você deve estar. E é aqui que o roteiro entra em uma atmosfera de autoridade espiritual profunda. Deus te mostra um lugar alto e te leva até Ele. A visão se abre e você vê um monte alto, iluminado, acima das sombras, acima dos ataques, acima das vozes negativas. E Deus diz: venha mais alto. Eu te tiro do nível em que você foi atacada. Eu te coloco onde eles não podem mais te alcançar. E Ele te leva até o topo do monte. Lá em cima, o ar é leve, a visão é clara, a paz é profunda, a glória é visível, a presença de Deus é palpável. Você entende? Este é o seu novo lugar espiritual. No topo, Deus te mostra a autoridade que agora repousa sobre você. Ele coloca diante de você uma mesa com 3 elementos espirituais. 1, um cetro, autoridade. 2, uma chave, acesso. 3, um pergaminho, propósito. E Deus diz: o cetro é o comando. Você não apenas ora, você decreta. A chave é o acesso. Portas antes fechadas agora se abrem. O pergaminho é o destino. Os próximos passos já foram escritos e Ele entrega tudo em suas mãos. O leão de Judá ruge para o céu e o mundo espiritual responde. O leão está ao seu lado no alto do monte. Ele ergue a cabeça e ruge. Esse rugido ecoa nas regiões celestiais, nos territórios espirituais, nas atmosferas onde você vive, nas áreas onde você foi atacada, nos ambientes onde você foi injustiçada. Esse rugido significa posicionamento, proteção, autoridade, triunfo, comando. E você sente, sua voz agora tem peso no mundo espiritual. Deus te mostra o impacto da sua voz. A visão se aprofunda. Você fala e ondas de luz se espalham. Essas ondas alcançam pessoas, tocam corações, quebram cadeias, desmancham ataques, afastam inveja, desfazem laços, iluminam ambientes espirituais. Sua voz agora é voz de intercessão, voz de autoridade, voz que rompe, voz que decreta, voz que abre caminho. E Deus diz: eu darei poder à sua palavra. Eu usarei sua voz como instrumento de guerra e de cura. Deus alinha seus passos, literalmente. Você vê seus pés brilhando. Isso representa passos guiados, direção certeira, estabilidade, segurança, destino firme. E Deus declara: você não andará mais entre dúvidas. Você saberá onde pisar. Eu te faço caminhar em solo firme. Ninguém te fará tropeçar. Deus te posiciona diante de pessoas certas. Você vê agora pessoas subindo o monte, mas não são pessoas qualquer. São pessoas enviadas por Deus, maduras espirituais, equilibradas, verdadeiras, alinhadas ao seu propósito, que somam, não drenam. E Deus diz: eu tirei quem te feria, e estou trazendo quem te levanta. Seu novo nível exige novas pessoas. Deus te revela: você não está mais no mesmo território. A visão se afasta e você percebe: você não está mais no vale. Não está mais no ambiente de guerra. Não está mais no território de vulnerabilidade. Você agora está acima, fortalecida, posicionada, protegida, enxergando longe. E Deus sela: a partir daqui, você vai governar sobre o que um dia te feriu.
Você vai falar de um lugar de autoridade. Ninguém mais te coloca para baixo. Você foi posicionada. Você sente algo como firmeza, poder, direção, clareza, segurança. E Deus declara: eu te coloquei no lugar onde você pertence. Seu nível espiritual mudou. Seu destino está em movimento. Agora que você está no alto do monte, posicionada e estabelecida, Deus começa a liberar algo precioso. A colheita espiritual, as recompensas da batalha, as promessas que estavam esperando o momento certo. Este bloco fala do que vem depois da vitória. Deus abre um livro diante de você, o livro das promessas. Na visão, o céu se abre e um anjo coloca diante de você um livro gigantesco. Esse livro brilha com luz dourada. Quando ele é aberto, você vê palavras que parecem vivas, pulsando: cura, vitória, prosperidade emocional, proteção familiar, elevação, favor, renovo, crescimento, novos caminhos, novos acessos. E Deus diz: as promessas que eu escrevi para você estão despertando. O tempo certo chegou. Nada mais pode frear o que eu decidi realizar. Deus te mostra sementes que você plantou, agora brotando. Você vê orações antigas, lágrimas derramadas, renúncias feitas, fidelidade mantida, decisões de fé, noites de luta, momentos de silêncio, perseverança quando ninguém via. E todas essas sementes começam a brotar como luzes subindo da terra. Cada broto diz: colheita, resposta, virada, cumprimento, testemunho. E Deus declara: nada do que você plantou na dor será perdido. Agora é tempo de frutificar. O leão de Judá exala um sopro e portas se abrem. O leão se aproxima novamente, mas agora ele não ruge, ele sopra. Quando ele sopra, você vê ao longe portas trancadas se abrindo, oportunidades emergindo, caminhos se formando, acessos que estavam bloqueados por inveja, perseguição ou injustiça sendo liberados, ambientes espirituais se abrindo diante de você. Cada porta que se abre carrega uma palavra: avanço, visibilidade, favor, proteção, crescimento, expansão. E Deus diz: nenhuma porta que eu abro pode ser fechada. Você entrará em lugares que o inimigo tentou tirar de você. Deus libera favor sobrenatural sobre sua vida. Agora você vê uma chuva de luz caindo sobre você. Essa chuva representa favor. Favor é pessoas te ajudando sem você pedir, portas se abrindo sem esforço humano, soluções que surgem do nada, oportunidades que outros não recebem, proteção invisível, caminhos fáceis onde antes eram difíceis. E Deus declara: eu coloco favor sobre você. Você será reconhecida onde não imaginou. Eu levantarei pessoas para te defender, te abençoar e te honrar. Deus mostra que o que você perdeu será devolvido multiplicado. Você vê agora um cesto em suas mãos. Ele estava vazio, mas conforme Deus toca nele, ele começa a se encher. Paz, força, alegria, novas oportunidades, novos relacionamentos, novos recursos, novas ideias, nova glória, justiça divina, restauração profunda. E ele diz: o que te foi roubado na batalha será devolvido em dobro. Eu restituo o que foi ferido. Eu transformo perdas em portas. Deus te revela que você será sinal para outros. Você vê pessoas te observando de longe, mas elas não olham com inveja, olham com admiração. Elas dizem: olha o que Deus fez. Ela venceu, ela não caiu, ela não desistiu. Deus está com ela. E Deus declara: você será testemunho vivo. O que eu fizer em você, outros verão, e o nome do Senhor será glorificado através da sua história. Deus ativa o tempo da colheita imediata. Você sente algo no espírito: urgência, movimento, aceleração, fluxo, ativação. E Deus diz: não é colheita demorada, é colheita agora. Seu tempo de esperar terminou. Entre no tempo do cumprimento.
Você sente uma onda de esperança, força, convicção, alegria, fé renovada e Deus sela. Você entrou no tempo das promessas. A colheita chegou. A virada começou. Depois da vitória, depois da colheita, depois da aceleração, depois da honra, Deus faz algo ainda maior. Ele sela uma aliança, ele confirma sua presença, ele estabelece um pacto espiritual eterno. Vamos mergulhar. Deus te chama pelo nome, e isso muda tudo. Na visão, o céu fica silencioso, um silêncio tão profundo que parece segurar o ar. Então você escuta a voz de Deus chamando o seu nome, e quando ele pronuncia seu nome, você sente reconhecimento, pertencimento, identidade restaurada, amor profundo, valor inegociável, e Deus diz: você é minha. Eu te escolhi. Eu te protegerei todos os dias. Nada te tirará da minha mão. Ele coloca um anel espiritual na sua mão, símbolo de pacto. Você vê um anel surgindo. Ele brilha com duas cores, ouro, realeza vermelho, sangue da aliança, e Deus declara: esse é o sinal do meu compromisso com você. Eu te cobri pela minha aliança de sangue. Ninguém quebrará esse pacto. Este anel representa proteção, fidelidade divina, destino selado, promessa eterna, escolha espiritual, identidade de filha. O leão de Judá deita aos seus pés, sinal de proteção permanente. É uma das cenas mais fortes e simbólicas do roteiro. O leão, que antes rugiu, lutou, correu, abriu caminhos, agora deita aos seus pés como guarda, como sentinela eterna. Ele não está em posição de ataque, ele está em posição de vigília. E ele diz: enquanto eu vigiar, nada te tocará. Minha presença não vai te abandonar. Meu olhar sempre estará sobre você. Deus te envolve com um manto branco, símbolo de pureza e reconciliação. O manto pousa sobre seus ombros. Ele é leve, suave, brilhante, quente, cheio de paz. E Deus declara: eu limpei sua história, eu restaurei sua alma, eu apaguei as marcas do ataque. Você é minha filha, coberta, curada e renovada. Deus te revela que você nunca mais voltará ao antigo ciclo. A visão te mostra duas portas. Uma porta velha, escura, pesada, representando antigas dores, inseguranças, relacionamentos tóxicos, ataques, noites de aflição, ciclos repetitivos, padrões destrutivos. E essa porta se fecha para sempre. Você escuta, clique. Ela trancou, foi encerrada, e Deus diz: você não voltará para o que te feria. O ciclo antigo está encerrado. O que te atingia não te alcança mais. A porta nova se abre e Deus te convida a caminhar. A outra porta brilha intensamente. Dela sai luz, paz, propósito, destino, força, futuro. E Deus declara: venha. Essa é a nova temporada. Eu estarei com você em cada passo. A beleza do que vem supera a dor do que passou. Deus confirma que sua presença te acompanhará diariamente. Você vê o Espírito Santo como uma chama suave sobre sua cabeça. Ele diz: eu serei sua voz, eu serei sua paz, eu serei sua direção, eu serei sua força, eu serei seu consolo, eu não te deixarei. É a promessa de presença contínua. Você sente amor profundo, segurança, raiz espiritual, firme, leveza, pertencimento, certeza de destino. E Deus sela: você é minha por aliança. Eu te guardarei sempre. O que vem é glória sobre glória. Sela tudo o que Deus fez. Confirma a vitória. Declara proteção sobre sua família. Convoca a comunidade de intercessores. Termina com força, glória e autoridade espiritual. É o fechamento perfeito, a assinatura final do céu sobre este salmo. Prepare-se, este bloco é intenso, glorioso e profundamente emocionante. Deus se levanta do trono. Ato final de confirmação. Você vê o trono do Altíssimo. Deus se levanta.
Esse gesto no mundo espiritual significa julgamento finalizado, causa resolvida, vitória decretada, sentença assinada. Proteção estabelecida, promessa confirmada. O céu inteiro brilha quando ele se levanta e Deus declara: eu selai o que fiz. Nada e ninguém revogará minha obra. Minha filha está debaixo da minha mão. Ele estende a mão sobre você e libera o selo divino. Uma coluna de luz desce do céu e toca sua cabeça. Essa luz envolve seu corpo inteiro, sua alma, sua mente, sua família e tudo o que você tem. E Deus diz: eu coloco um selo sobre sua vida. O mal não cruzará essa marca. A tua casa é consagrada ao Altíssimo. A tua família é minha herança. A justiça foi estabelecida. O leão de Judá ruge pela última vez. Rugido de encerramento. O leão aparece sobre a montanha. Ele ergue sua cabeça majestosa e ruja. Mas não é um rugido de guerra, é um rugido de vitória, de conclusão, de posse espiritual. Esse rugido significa está selado, está protegido, está guardado, está consagrado. A terra treme espiritualmente, as sombras fogem, as flechas se desfazem, os inimigos silenciam. E você percebe, a guerra terminou. Nada mais te toca. Anjos descem e se posicionam ao redor da sua casa e família. Você vê anjos enormes descendo em formação. Alguns ficam diante da porta da sua casa, no quarto onde você dorme próximo aos seus familiares, nos caminhos que você percorre, nos ambientes onde você entra. Eles carregam espadas de luz e proclamam: este lar é do Altíssimo. Não haverá perda, não haverá maldição. Aqui é território sagrado. Deus confirma: eu guardarei sua família dia e noite. Deus te entrega a bênção final, a bênção da estabilidade espiritual. Ele coloca em suas mãos um recipiente transparente, cheio de óleo dourado. Esse óleo representa paz, equilíbrio, clareza, estabilidade emocional, firmeza espiritual, constância na fé, resistência contra ataques futuros. Ele derrama o óleo sobre sua cabeça e declara: nunca mais você será abalada. Eu te darei estabilidade. Eu firmarei teus passos. Sua história agora é parte do testemunho do céu. A visão muda e você vê um livro enorme sendo escrito. Um anjo escreve: ela venceu, ela permaneceu, ela confiou. Ela foi honrada, ela foi protegida. E ao lado Deus assina: obra concluída. O céu inteiro celebra a sua vitória. Convocação final da comunidade de intercessores. Agora, Deus te coloca como voz, como guardiã, como intercessora, como mulher fortalecida pela guerra e pela glória. E Ele diz: levante outros com a sua palavra. Você fará multidões sentirem minha presença. Eu usarei sua voz para curar, libertar e proteger. Você é parte de uma comunidade de intercessores. Você não caminha sozinha. Despedida profética, encerramento cinematográfico perfeito. A luz do céu começa a fechar lentamente, como se o véu estivesse descendo. O leão de Judá permanece ao seu lado. Deus te olha e diz: vá em paz. Seu caminho está seguro. Minha mão te cobre, meu fogo te protege, e minha palavra te sustenta. E o salmo se encerra com você em pé, iluminada, forte, protegida e pronta para viver o novo tempo que Deus reservou. Que Deus te cubra, te guarde e te fortaleça. Volte sempre. A sua presença aqui é importante demais. Somos uma comunidade de intercessores e juntos somos mais fortes. Até o próximo vídeo. Permaneça na paz do Altíssimo.